Alguns dos mistérios mais desconcertantes de hoje envolvem pessoas que simplesmente desapareceram da face da Terra. Num instante, estão conversando com amigos e familiares. No próximo, eles estão deixando um bar ou casa para nunca mais serem vistos. Mas às vezes, a coisa mais estranha é quando essas pessoas reaparecem décadas depois. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 3 casos estranhos de pessoas que desapareceram e depois reapareceram. Vassili Gorgos, de 63 anos, morava no leste da Romênia quando desapareceu. Vassili, criador e comerciante de gado, era conhecido por viajar regularmente a negócios. E neste dia específico, em 1991, ele já havia comprado sua passagem de trem. Apesar de frequentemente estar longe, Vassili sempre mantinha contato com a família e chegava quando dizia que chegaria, mas desta vez foi diferente. Depois de partir para uma viagem, ele nunca mais voltou, e embora a polícia tenha sido contatada, praticamente nenhuma pista ou indício foi encontrado no caso. A família de Vassili ficava cada vez mais preocupada com o passar do tempo, dias virando semanas, meses e anos. Eles se conformaram que provavelmente nunca mais o veriam e aceitaram que, se tivesse morrido, talvez não tenha sido de forma pacífica ou acidental. A família realizava serviços memoriais regularmente e lamentava por ele durante anos. Mas em uma reviravolta chocante, eles viram Vasil novamente. Em 29 de agosto de 2021, 30 anos após seu desaparecimento, um carro parou em frente à sua casa e de lá saiu Vasil, de 93 anos, vestindo as mesmas roupas com as quais havia desaparecido. Ele não tinha nada de novo, nenhum pertence novo ou bagagem, e dentro do seu bolso, sua família encontrou seus bilhetes de trem, com os quais ele deveria viajar no dia do seu desaparecimento, e sua identidade. Ele estava em boas condições, não apresentando sinais de negligência ou abuso. Notavelmente, Vasil não estava no assento do motorista do carro, e o veículo acelerou antes que alguém pudesse fazer perguntas ou ver o motorista. Infelizmente, os parentes não lembraram a placa do carro. Quando perguntado onde ele esteve nas últimas 3 décadas, o nonagenário respondeu: em casa. Durante exame médico, após retornar à família, foi descrito como muito saudável, exceto por alguns problemas neurológicos considerados normais para sua idade. Suas memórias de antes do seu desaparecimento eram aparentemente na maioria muito claras. Ele nasceu em 1928, seus pais eram comerciantes respeitados e sua esposa havia morrido. No entanto, ele teve dificuldade em reconhecer seus 2 filhos, talvez pelo longo tempo passado. Apesar de ser questionado sobre seu paradeiro, Vasil nunca conseguiu se lembrar do que aconteceu com ele em agosto de 1991, quando saiu de casa para uma viagem de negócios rotineira. Sem respostas satisfatórias, detetives de poltrona têm proposto diversas teorias nas redes sociais. Especulou-se que ele deixou sua vida antiga para recomeçar, talvez com um amante, retornando para casa para se reconciliar antes que sua saúde piorasse. Outros sugeriram que ele passou 30 anos na prisão, mas não quis revelar essa informação para sua família. Essa ideia surgiu porque Vasil estava usando as mesmas roupas que tinha no dia em que desapareceu. Outra teoria sugere que ele foi sequestrado e forçado a trabalhar em trabalho manual nas últimas 3 décadas. No início, o filho de Vasil não reconheceu o pai. Ele disse à mídia local: "Nós não o entendemos. Ele não sabe o que está dizendo. Ele nos fala sobre o período em que estava envolvido na criação e venda de vacas.
Ele nos responde algo diferente do que perguntamos. Quem sabe onde ele esteve e quem o manteve? Talvez ele tenha sido forçado a trabalhar. Quem sabe que tipo de vida ele levou? Até hoje, o paradeiro de Vasil entre 1991 e 2021 permanece um mistério. Gabriel Nagy. Gabriel Nagy foi visto pela última vez em 21 de janeiro de 1987, em Sydney, Austrália. Um estudante de contabilidade que fazia aulas noturnas enquanto trabalhava durante o dia, Gabriel também era pai de 2 filhos pequenos, Jennifer, de 9 anos, e Steven, de 11 anos. No dia em que desapareceu, ele ligou para sua esposa, Pam, avisando que almoçaria em casa. Pam preparou uma refeição para Gabriel, mas ele nunca voltou para casa. No dia seguinte, os investigadores contataram a família após o carro de Gabriel ser encontrado à beira da estrada. O carro foi encontrado queimado e abandonado. Pam, aterrorizada, registrou um boletim de pessoa desaparecida para o marido. Gabriele era um homem confiável. Ele fazia o que dizia que faria e estava sempre pontual. Se ele alguma vez fosse atrasado por qualquer coisa, ele sempre ligava. Pam se sentiu péssima porque ele negligenciou voltar para casa no dia anterior e abandonou seu carro. Nas próximas semanas, buscas foram feitas por Gabriel e cartazes de desaparecido foram distribuídos. Quando a polícia investigou as finanças do casal, descobriram que o homem de 46 anos havia sacado dinheiro de um caixa eletrônico em Newcastle, a cerca de 93 milhas de Sydney. Essa foi a única pista encontrada no caso. Pam não explicou a presença de Gabriel em Newcastle e os investigadores não obtiveram mais pistas. Gabriel Nagy foi uma pessoa desaparecida por 20 anos. Durante esse tempo, seus filhos cresceram e começaram suas próprias famílias. Mesmo com as mudanças de casa da família após o desaparecimento, Pam sempre garantiu que estivessem na lista telefônica, caso Gabriele quisesse contatá-los. Mas quando 2 anos se tornaram 5, 10, 20, eles perceberam que as coisas poderiam ser piores do que inicialmente pensavam. Incrivelmente, apenas 2 semanas antes de Gabriele ser declarada morta, o detetive principal do caso dela decidiu dar mais uma olhada. E quando ela fez isso, descobriu um registro do Medicare no nome de Gabriele. As autoridades logo apareceram na porta de Gabriele. Na época, ele às vezes se chamava Ron Sanders. Ele morava em Mackay, quase 1000 milhas de onde seu carro foi encontrado abandonado. Gabriele não se lembrava de nada sobre o seu passado. Ele vinha ganhando a vida com trabalhos estranhos em barcos de pesca e canteiros de obras. Explicou que vivia como Ron Sanders há muito tempo, mas recentemente lembrou seu verdadeiro nome. Ele também lembrou que esteve em Newcastle, onde seu carro foi achado e tinha uma ferida sangrando na cabeça. Ele mostrou uma cicatriz na parte de trás da cabeça, o que o fez crer que sofria de perda de memória. Os últimos 20 anos de sua vida tiveram dificuldades. Às vezes, ele dormia na rua ou na praia e usava o álcool como muleta. Um pastor local ofereceu a Gabriele trabalho, um quarto e ajuda para conseguir um cartão do Medicare quando ele precisou de cirurgia. Gabriele contaria mais tarde ao Chronicle Mail que o detetive me fez muitas perguntas e começou a me mostrar fotografias. Era como um desenho animado onde flashes disparam no topo da cabeça das pessoas. Ela me deu uma carta da Jennifer, uma carta da Pam e cartas do meu pai e madrasta. Mais tarde, naquele dia, Gabriele sentou-se e escreveu respostas para as cartas. Nos dias seguintes, a filha enviou-lhe uma mensagem de texto. Ele se lembrou, dizia: "Oi, pai", e isso bastou para me fazer chorar. Ela escreveu que finalizou a carta e ainda me amava. 10 minutos depois, o telefone tocou e era a Pam. Conversamos até a bateria acabar. Geralmente, acredita-se que Gabriel desenvolveu o transtorno de perda de memória chamado fuga dissociativa após seu acidente de carro. Embora eles não vivam juntos, Gabriel mantém contato constante com sua esposa, filhos e pais.
Mary Day. Nascida em Little Falls, Nova York, em 1968, Mary Louise Day era a mais velha de 3 filhos nascidos de Charles e Charlotte Day. Por todas as contas, a infância de Mary foi difícil. As 3 irmãs passaram a juventude entrando e saindo de lares adotivos, pois a mãe frequentemente não conseguia cuidar delas. Eventualmente, seus pais se divorciaram e Charlotte se casou com um soldado do exército chamado William Hall. O casal teve 2 filhos juntos e Charlotte organizou para ter a guarda total de Mary e sua irmã, Kathy. Sherry, a irmã mais nova deles, ficou em um lar adotivo e foi adotada pela família que a acolheu. Em 1978, pouco depois da família se mudar para o Havaí, como parte do trabalho de William, o pai biológico de Mary e Kathy, Charles, morreu em um acidente, deixando para as meninas uma herança, a qual elas se referiam pelo codinome Mohawk. Em 1980, aos 12 anos, Mary foi retirada da custódia de Charlotte e William quando descobriram que este a abusava fisicamente. Enquanto a família se mudou para Seaside, Califórnia, devido ao trabalho de William, Mary permaneceu no Havaí. Contudo, ela foi enviada de volta para morar com a mãe e o padrasto. Mary foi vista pela última vez em 15 de julho de 1981, mas sua mãe e padrasto nunca a reportaram como desaparecida. Segundo a Columbia Broadcasting System, na noite em que Mary foi vista pela última vez, William a agrediu fisicamente após acusá-la de envenenar seu cão doente. William e Charlotte alegariam depois que a garota de 13 anos sumiu na manhã seguinte. Mesmo quando sua irmã Kathy perguntou o paradeiro de Mary, Charlotte apenas disse que ela havia fugido e para nunca mais tocar no assunto. Em 1994, mais de 10 anos após o sumiço de Mary, sua irmã caçula Sherry registrou um boletim de pessoa desaparecida. Mais tarde, em entrevista ao programa 48 Horas, ela diria que perguntou à mãe sobre Mary, que contou a mesma história relatada a Kathy. Mary havia simplesmente fugido. Segundo relatos, Charlotte afirmou que Mary também usava drogas e havia se tornado trabalhadora sexual. Ela afirmou ter queimado todas as fotos de sua filha mais velha. Kathy explicaria mais tarde ao seu irmão: "Não podemos falar sobre a Mary." Após Sherry registrar um boletim de pessoa desaparecida, houve pouco avanço no caso de Mary. Uma foto dela com idade avançada foi criada e divulgada, mas não foi até 2002 que uma investigação oficial sobre o desaparecimento de Mary foi aberta. A polícia descobriu que os vizinhos em Seaside não se lembravam da menina de 13 anos e não reconheciam sua foto, e que, enquanto morava na cidade, Mary não estava matriculada em nenhuma escola. Em conversa com Kathy, os investigadores obtiveram mais informações. Ela contou que, na noite anterior ao desaparecimento, sua irmã foi agredida pelo padrasto, causando sangramento na boca. Notavelmente, Kathy havia sido expulsa de casa aos 14 anos e deixada para se virar sozinha. Enquanto isso, Sherry relatou à polícia que sua mãe uma vez lhe disse que conhecia lugares na Califórnia onde um corpo poderia ser enterrado e nunca encontrado. Isso fez Sherry acreditar que Mary havia sido assassinada. Charlotte e William foram inconsistentes e desonestos ao falar com os investigadores. Charlotte parecia saber muito pouco sobre o desaparecimento de sua filha, além de que ela fugiu em 1981. Ela afirmou que seu marido havia registrado um boletim de desaparecimento na delegacia local, mas não havia registro de tal relatório. William afirmou que relatou o desaparecimento da menina à polícia por telefone, mas não havia registro da ligação. Ele admitiu posteriormente ter agredido Mary na véspera de seu desaparecimento. Em 1983, Charlotte teria mentido para Sherry, dizendo que ela e William fizeram muito para encontrar Mary. Eles a listaram como desaparecida, procuraram por ela e distribuíram panfletos, mas nada disso era verdade. Especulava-se que o casal não relatou o desaparecimento de Mary para continuar recebendo os benefícios previdenciários dela. Em sua entrevista com a polícia, Charlotte teria declarado, abre aspas,
Se Mary está morta, ela está morta. Cat também revelou aos investigadores que ela e seus irmãos foram instruídos a não se aproximarem de um canto do jardim quando estavam brincando lá fora. Ela indicou o local às autoridades, onde cães farejadores teriam detectado o cheiro de restos humanos, segundo relatos. Um sapato infantil foi encontrado durante escavação policial, porém, restos humanos não foram achados. Posteriormente, cães farejadores de cadáveres sinalizaram uma área próxima à nova residência da família em Fort Ord, sugerindo que o corpo enterrado na casa de Seaside foi desenterrado e transportado durante a mudança. Tudo mudou em 2005, no entanto, enquanto os investigadores estavam construindo um caso contra William e Charlotte. Em novembro daquele ano, um veículo foi parado como parte de uma rotina de parada de trânsito. O caminhão tinha placas roubadas e a polícia solicitou documentos aos passageiros. Um passageiro tinha uma identidade do Arizona com o nome Mary Day. Também tinha a data de nascimento de Mary e outras informações importantes. Em entrevista, a mulher revelou ser Mary Day, desaparecida em 1981 aos 13 anos. Ela alegou que fugiu de casa para escapar de pais abusivos, mas os investigadores duvidaram da história devido ao forte sotaque do sul da mulher, que Mary não tinha quando adolescente. As dúvidas da polícia aumentaram porque a identidade do Arizona havia sido emitida 3 semanas antes de ela ser presa, no mesmo período em que a investigação do homicídio começou. Os investigadores decidiram testar o ácido desoxirribonucleico da mulher e compará-lo ao de Charlotte, o que mostrou que ela era, de fato, sua filha biológica. Apesar das dúvidas da polícia, as evidências de ácido desoxirribonucleico eram irrefutáveis. A irmã de Mary, Sherry, a convidou para morar com ela na Carolina do Norte. As duas se reuniram com Cat. Contudo, dúvidas persistiram no caso. Sherry e os investigadores estranharam o forte sotaque sulista de Mary. Sherry percebeu que a irmã recebia correspondências endereçadas a Monica Devereaux, possivelmente um pseudônimo com as mesmas iniciais do nome verdadeiro de Mary. Kathy também tinha algumas suspeitas sobre Mary, porque ela não se lembrava de que seu pai havia deixado uma herança para elas, ou que usavam a palavra-chave Mohawk para se referir a ela. Ela também não se lembrava de William tê-la acusado de envenenar seu cachorro. A polícia expressou preocupação com o caso, sugerindo que Mary era uma filha biológica de Charlotte, que ela e William fizeram passar por Mary Day para evitar a perseguição judicial. Eles alegaram que Charlotte teve vários casos durante seus casamentos e pode ter tido um filho secreto. Mas então, em 2017, Mary revelou a um repórter que uma mulher chamada Marie Kimmel a acolheu pouco depois de ela ter fugido de casa. Mary viveu com Marie por um ano antes de fugir novamente. Os parentes de Marie forneceram aos investigadores uma foto de Mary de 1982, provando que Charlotte e William não a mataram em 1981. Mary precisou de cirurgia nos meses antes de ser encontrada, em 2005, motivo para sua nova identidade emitida pelo Estado. Uma organização sem fins lucrativos local ajudou a rastrear suas certidões de nascimento para que ela obtivesse a identidade. Após isso, os investigadores encerraram o caso e Sherry aceitou que a mulher que se chamava Mary Day era, de fato, sua irmã. Mary faleceu pouco depois, em 2017, aos 49 anos. E aí estão os fatos. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e reações. Curta este vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.